Terceira e última parte da mesma matéria que 2 semanas atrás nós começamos, 7 destaques sobre o futuro da educação, de acordo com um evento realizado em março deste ano. Nós vimos 4 até agora. Não é o que se ensina, mas como se ensina. Habilidades comportamentais e sociais serão mais importantes do que competências técnicas. É menos sobre ensinar e mais sobre inspirar o aprendizado. Educadores precisam acelerar a mudança de mentalidade. E hoje nós pretendemos ver os 3 faltantes desses destaques. O quinto, inteligência artificial e ensino personalizado. Estou pensando o que eu vou falar. Então, enquanto você pensa, eu vejo o seguinte. Entendo e concordo perfeitamente com a ideia de que o ensino cada vez mais vai ter tecnologia, então a ideia da inteligência artificial, e da questão do ensino personalizado nem se fala, já de anos a gente fala sobre isso. O problema não é a tecnologia pela tecnologia, isso nós já falamos várias vezes, e isso serve também para o item 6, a gente já fala os 2 juntos, realidade virtual na sala de aula. Inteligência artificial, perfeito. A tendência da inteligência artificial é permitir usos muito interessantes. Vai valer a pena você trabalhar com isso. A inteligência artificial nada mais é do que uma máquina que vai aprendendo ao longo do tempo. Ora, imagina a máquina aprendendo sobre você. E como você aprende melhor, como ela vai conseguir te dizer, te ensinar da melhor maneira possível. Vai substituir o professor? Não, ninguém está dizendo que vai. Né? Olha, Roberto, eu vejo assim, ensino personalizado não é sinônimo de ensino individualizado. Concordo. Começa por aí. Sim. 2, a questão da tecnologia, muitas vezes nós já falamos sobre isso, e vamos continuar falando porque é um assunto que está no top, né? Não pode ser deixada de lado. Porém, uma coisa não substitui a outra. Então, entra na questão muito do equilíbrio, que infelizmente hoje falta nas pessoas, né? Então, quando a gente tomar consciência que essa tecnologia são meios para os fins, e que isso vai facilitar muita coisa, para que você possa, entre aspas, perder mais tempo em coisas que valem a pena, ótimo. Senão, vai ficar no joguinho, vai ficar na... Então, eu acho que a palavra aí, para esses 2 itens, é a questão do equilíbrio. Perfeito. Do equilíbrio. Que não é difícil, mas é que as pessoas... Hoje é difícil. Não é difícil, mas hoje é difícil, porque as pessoas estão um pouco descompensadas, por serem muito individualistas, isso interfere demais, mas seria uma coisa muito interessante se trabalhar essa questão. Se fosse muito bem trabalhado, não vou dizer metade dos problemas, mas grandes pontos seriam solucionados. É verdade. Mas as pessoas têm que mudar, né, minha gente? Tem que mudar, né? Tem que amadurecer, tem que crescer. Sim, Tem que saber viver em grupo, tem que saber respeitar as diferenças de que tem muito a ver com o que a gente discutiu no programa anterior, então, como um dos destaques. Mas a questão do equilíbrio, das diferenças, vem sempre à tona, porque isso é o ponto que está atritando, né? Depende de cada um, né? Pois é. Olha, você atacou o ponto, eu acho que não tem nem muito mais o que falar, mas eu resumiria com o seguinte. Primeiro, ensino personalizado é respeitar o ritmo de cada um e não fazer um ensino individualizado. Você aprende os outros que se lascam. Exatamente. E, num segundo aspecto, a questão da tecnologia como meio, eu acho muito interessante a gente fazer algumas comparações. E eu já usei algumas vezes a comparação do ensino à distância. Gente, como é fácil hoje, porque tem internet, porque é muito fácil você fazer ensino à distância. Mas ensino à distância não é novidade. Fazia até com jornal pelo correio, mas fazia e não funcionava. Pelo que você entende por fácil.
né? Porque ele tem ritmo, tem uma série de coisas aí que existe que você Não, trabalha fácil acontecer, sim, nesse sentido. sim, Não é que é fácil o acesso, passar. o acesso. Isso, o acesso está facilitado. Tá. Então, qual é a diferença da época do jornal, da época do rádio para cá? A tecnologia se aprimorou muito e, portanto, as possibilidades até cresceram. Mas eu tenho que fazer desse meio um meio e não um fim. Isso, Né? Por aí? por aí. O sétimo nós vamos Vamos falar. isso que eu queria. Vamos. Me escapou um pouquinho a ideia. Não, porque a ideia é a seguinte: o sétimo daria para fazer uns 3 programas sobre ele, mas aqui pelo menos a gente vai comentar. O sétimo lembro, é o sétimo destaque sobre o futuro da educação. E está aqui. Quem tem direito à educação e ao trabalho do futuro? E isso é uma interrogação, é uma pergunta. Marilda. Todos têm direito à educação, mas antes da educação formal, vamos dizer assim, nós estamos tratando de educação formal, todos devem, mas não têm, direito às necessidades básicas. Moradia, alimentação, acho que são isso aí, né? Segurança, né? As necessidades. O que acontece no país hoje? Ninguém tem direito a nada. Então, esse negócio de falar que a educação é a solução do país, antes da educação, tem que solucionar esses pontos atrás, porque não adianta ter uma escola altamente preparada e a criança vai para a escola para tomar café da manhã porque não tem o que comer. Com certeza. Ou vai para a escola para comer, né? Inverte. Então, essa inversão desses valores que estão acontecendo, interferem muito. E tem mais, né, Roberto? Se essa necessidade básica que é a alimentação não vem desde pequeno, você já cria uma série de problemas neurológicos, cerebrais, com o desenvolvimento ficar aquém. Só que falar é fácil, resolver não sei se é difícil. Se as pessoas tivessem um bom planejamento, um bom projeto, não seria tão difícil. Porém, as pessoas hoje não têm projetos. Têm metas para o seu sucesso. As pessoas que você está falando são os políticos, os que governam o país. Pois é, vamos dar nome aos bois. Estou cansada de ver esse negócio de educação e salvação do país. Faz 50 anos que eu ouço isso. E aí, veja, a começar da educação, porque hoje já está provado que a educação infantil ajuda muito no desenvolvimento da criança para a educação depois. Mas tem gente que não consegue ainda ter educação infantil, apesar de estar até na Constituição. Né? E de novo, né, Roberto? Preparação de quem trabalha na educação. E também reconhecimento, porque não é possível um professor receber um salário mínimo não que eu seja contra o salário, porque cada um no seu quadrado. Agora, um professor receber um salário mínimo é inconcebível. É inconcebível. Não sei se você sabe, na China, eu conversei com uma pessoa que não sei agora, não me lembro com quem, mas conversando sobre essa questão da educação, disse que, eu vi no rádio um jornalista, disse que o sonho dos professores na China é trabalhar em escola pública. Verdade, sim, já ouvi. Tempo. Foi uma matéria que fizeram sobre isso. Trabalhar em escola pública é o top do professor. Aqui, o pobre do professor da escola pública, quanto mais rápido ele sair, melhor, porque ele tem que sobreviver. Então, mas aí é que está. Lá, essa é uma situação, mas por que existe essa situação? Porque o professor é valorizado, porque ele ganha bem, porque... Então tem uma série de questões, já cansamos de falar disso, né? Eu queria até ler aqui um pedaço dessa parte do quem tem direito à educação, que dá bem a ideia do que a gente está falando, né? De nada adianta criar escolas com educadores qualificados se a criança passa fome, vive em zona de conflito e tem problema de saúde básica. Desigualdade de gênero é um dos problemas que mais impacta a educação. No mundo hoje, 15% das crianças e adolescentes estão fora das escolas, sendo que mais de 2/3 desse grupo são do gênero feminino. Então a gente fica discutindo educação e falando, mas... Eu tenho que comer. Tenho que comer.
É uma inversão. Essa inversão tem que desinverter, se é a palavra. Mas é por aí. Temos dito? Ok.